Olá, nesse vídeo de agora, eu gostaria de falar um pouco sobre a coisa julgada, né? O que seria a coisa julgada? A coisa julgada, ela é a indiscutibilidade, a imutabilidade de uma decisão judicial, certo? Isso significa que eu não posso mais discutir ou tentar mudar o que restou decidido numa decisão proferida por um magistrado. Essa a coisa julgada, ela é um fundamento com assento na Constituição, porque ela é um garantidor da segurança jurídica, né? Há muito tempo se depreendeu a necessidade, a importância da coisa julgada, desde os primórdios, desde do antigo processo romano. Por qual razão? A ação, a axio era ajuizada e depois havia uma decisão e aí, vez por outra, né, o cidadão romano propunha uma nova axio e voltava a discutir tudo novamente, tudo que já havia sido discutido num processo anterior. Até que se chegou, né, à conclusão, não, que se aquela questão já havia decidido, né, já havia a coisa julgada, se aquela coisa já havia sido julgada, a res judicata, né, não se poderia rediscutir tudo de novo. Então, desde o antigo processo romano, a res judicata, a coisa julgada, era um impeditivo para a propositura de uma nova ação. Então, em resumo, a coisa julgada, ela impede que as partes proponham, tentem rediscutir ou tentem mudar o que restou decidido em um novo processo. É claro que essa é uma regra dentro do sistema que comporta exceções, né? Aliás, existe dentro do sistema processual uma ação própria justamente, né, com o propósito de relativizar, de flexibilizar a coisa julgada, que é a ação rescisória, né? O objetivo da ação rescisória é atacar as decisões que transitadas julgadas, as decisões que têm coisa julgada. Pois bem, quando acontece a coisa julgada? A coisa julgada acontece quando decorre em branco, quando decorre em albis o prazo para a interposição de um recurso contra a decisão da causa. Tradicionalmente, sempre se entendeu, né, que a decisão da causa era fruto da sentença, né? Então, as sentenças é que faziam coisa julgada, né? É a sentença que fazia a coisa julgada. Como já foi dito, o novo CPC, não que não fosse possível antes, mas o novo CPC, digamos, ele consagra essa possibilidade, incentiva, ele fomenta essa possibilidade, que nós tenhamos a causa decidida de forma parcial por decisões interlocutórias, né? As chamadas decisões interlocutórias de mérito, decisões interlocutórias definitivas. Então, o que faz coisa julgada? O que faz coisa julgada são as sentenças de mérito e eventuais decisões interlocutórias de mérito. Portanto, no processo civil brasileiro atual, né, as decisões que fazem coisa julgada são decisões interlocutórias de mérito, né, se não houver interposição do recurso cabível, que é o agravo do instrumento, e a sentença, né, de mérito, se não houver apelação. E eu aproveito para registrar aqui o artigo que trata, o artigo de abertura da sessão da coisa julgada, que é o artigo 502 do CPC, que fala: denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. A redação do 502 é quase igual à do artigo 467 do Código de Processo Civil precedente. A principal diferença da redação entre as duas normas é que o CPC anterior falava em sentença. É claro que no CPC anterior, né, a ideia era de que a decisão que fazia coisa julgada era a sentença. O novo código não, né? Tanto decisões interlocutórias de mérito como sentença de mérito tem o condão de fazer coisa julgada. Tanto é assim que
a ação rescisória do novo CPC, ela é cabível não apenas contra sentenças de mérito transitadas em julgado, mas também contra decisões interlocutórias de mérito transitadas em julgado. Então, em resumo, as decisões que fazem coisa julgada são as decisões de mérito, seja ela interlocutória, seja ela sentença. Um esclarecimento importante que deve ser feito, fruto dessa doutrina, que preponderou durante todo o tempo de vigência do CPC anterior, do CPC de 73, é essa classificação coisa julgada formal e coisa julgada material, que foi muito utilizada durante toda a vigência do CPC de 73 por razões da doutrina que, digamos, dominou a processualística brasileira. A meu ver, essa classificação não faz mais sentido, né? Mas de toda forma, eu venho dando em aula essa classificação porque ainda ela é utilizada eventualmente por um ou outro processualista e também por algum outro tribunal. Mas basicamente a coisa julgada formal seria a imutabilidade, a indiscutibilidade de uma decisão dentro do processo em que ela é proferida. Ela seria um fenômeno endoprocessual. Já a coisa julgada material seria um fenômeno extraprocessual. Seria a indiscutibilidade, a imutabilidade para além do processo, para fora do processo em que ela foi proferida. Em suma, a coisa julgada formal me impediria de tentar mudar ou discutir a decisão dentro do próprio processo em que ela foi proferida. Já a coisa julgada material, ela me impediria de tentar rediscutir ou mudar uma decisão em um novo processo. A meu ver, não há distinção entre coisa julgada formal e preclusão. Para mim, elas acabam tendo o mesmo conteúdo prático, acabam tendo as mesmas consequências. Para mim, a verdadeira coisa julgada é a coisa julgada material, que é aí que impede discutir ou mudar uma decisão num novo processo. Porque dentro do processo, a própria preclusão me impede de fazer isso. Pois bem, dentro do CPC, eles não utilizam essa classificação coisa julgada formal e coisa julgada material. O único artigo que faz menção à coisa julgada material é justamente o artigo 502 que eu acabei de ler. Ele fala, denomina-se a coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, mas não mais sujeita a recurso. Nem mais um artigo do Código utiliza a expressão coisa julgada material, muito menos coisa julgada formal. Na realidade, se vocês lerem todo o Código, toda vez que o Código falar coisa julgada, ele está se referindo à coisa julgada material, que é a verdadeira coisa julgada. Para os que adotam essa classificação, coisa julgada formal e coisa julgada material, se diz o seguinte, que as decisões de mérito, elas fazem coisa julgada formal e material, Já as decisões terminativas fazem apenas coisa julgada formal. Então, resumindo, se eu não for utilizar essa classificação, as decisões que falam coisa julgada, elas são apenas decisões de mérito. Entenda-se, sentença de mérito, decisão interlocutória de mérito. Para aqueles que forem adotar a classificação coisa julgada formal e coisa julgada material, as sentenças de mérito e decisões interlocutórias de mérito, elas fazem coisa julgada formal e material. Já as sentenças terminativas e as decisões interlocutórias que resolvem parte da causa sem resolver o mérito com base no artigo 485, faz apenas coisa julgada formal. Na prática, para mim, só existe a coisa julgada material. Para mim, ela é a única coisa julgada que existe. Certo? Então, definindo, conceito de coisa julgada é a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão transitada e julgada, ou seja, da decisão de mérito da qual não houve interposição de recurso.
se for sentença apelação, se for decisão interlocutória de mérito, que não houve interposição de agravo de instrumento. Decorreu em branco o prazo, houve o trânsito em julgado, e aí com isso se formou a coisa julgada. A decisão passa a ser imutável e indiscutível. Para os que adotam essa classificação coisa julgada formal e material, decisões de mérito fazem coisa julgada formal e material, decisões que não resolvem o mérito, quando resolve a causa como um todo ou parcialmente, só faz a coisa julgada formal. Pois bem, quais são os limites objetivos da coisa julgada? Quando falamos dos limites objetivos da coisa julgada, falamos sobre o que faz coisa julgada. Bem, basicamente, o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão. A lei, ela não chega a ter, digamos, a norma, ela não chega a ser clara nesse sentido. Em primeiro lugar, ela procura dizer o que não faz coisa julgada. Então, ela diz lá no artigo 504, não fazem coisa julgada, 1. Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Inciso 2, a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Ou seja, toda a fundamentação que o juiz utiliza na sentença, aquilo que o juiz considerou verdade no processo, isso não faz coisa julgada, isso não se torna imutável, indiscutível. O que significa isso? Que se num novo processo, aqueles mesmos fatos tiverem relevância para resolver uma outra causa, eu posso utilizar essa sentença, juntar naqueles autos, como uma decisão tomada. Eu posso juntar cópia desses autos como prova documentada, mas ela não existe coisa julgada, não existe imutabilidade. O juiz não fica obrigado a julgar tal como julgou nesse processo. Aliás, o que o juiz considerou verdadeiro no processo não vincula ao outro juiz ao julgar outra causa. Então, por exemplo, se o juiz, no meu processo, supondo que tivesse alguma relevância, que esse fundo aqui, aqui do escritório, ele fosse amarelo, supondo que no processo ficasse como fundo amarelo, que seria um fato falso, e supondo que no novo processo isso tivesse relevância, nada impediria o juiz, de negar esse fato e julgar de forma diferente. Então, aquilo que é verdade num processo pode não ser em outro. Um outro juiz, no outro processo, não fica vinculado à fundamentação do juiz, aquilo que o juiz considerou verdade no processo. O artigo que melhor indica o que faz coisa julgada é o artigo 503. Diz ali o artigo 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. E onde é que está a decisão da questão principal? Está no dispositivo, conforme visto no vídeo sobre os elementos essenciais. Qual é a grande novidade do Código? E aqui eu ressalvo, houve muitas vozes que procuraram defender que a coisa julgada não se limitasse ao dispositivo, mas também incidisse sobre a fundamentação, tal como acontece no novo Código de Processo Civil espanhol. Não foi a tese que acabou prevalecendo durante o processo legislativo, mas aqui houve uma mudança muito importante, que é a prevista no parágrafo 1º, que diz o seguinte: o disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo C. E aí vem os incisos. Como funcionava no CPC anterior a questão da coisa julgada sobre a questão prejudicial? Bem, a questão prejudicial é uma relação jurídica material da qual o juiz precisa decidir, para decidir a questão principal, ou seja, porque ela influencia, porque ela prejudica. Então, por exemplo, se eu ajuizo uma ação pedindo o cumprimento do contrato, o réu
contesta. E na contestação ele alega que o contrato é nulo. Bem, a validade ou não do contrato, ela se torna uma questão prejudicial. Para o juiz decidir se o réu deve ou não cumprir o contrato, primeiro ele vai ter que decidir se esse contrato é válido. Um outro exemplo, uma ação de um menor ajuiza uma ação contra o pai pedindo o pagamento de alimentos. Bem, o réu contesta e na sua contestação ele diz que não é o pai, ele contesta a paternidade. Então, a paternidade passa a ser uma questão prejudicial. Por quê? Porque para o juiz decidir se ele deverá ou não pagar alimentos, ele terá que decidir se o réu é ou não o pai. Repare que é diferente de uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. Porque aí, nesse caso, nós temos dois pedidos principais: o pedido de alimentos e de investigação de paternidade. A questão prejudicial é uma questão que não se confunde com o pedido principal. Ela é uma questão, um antecedente lógico que o juiz precisa decidir para apreciar o pedido principal. Pois bem, no CPC anterior, a questão prejudicial não fazia coisa julgada. Embora, mesmo que o juiz decidisse a questão prejudicial, só o que fazia coisa julgada era a decisão da questão principal, que constaria no dispositivo da sentença. Se porventura essa questão prejudicial fosse relevante em um novo processo, inclusive entre as mesmas partes, as partes voltariam a discutir, deveria ser provado e objeto de julgamento novamente. Para que houvesse coisa julgada sobre a questão prejudicial na vigência do CPC anterior, uma das partes, ou autor ou réu, deveria propor a chamada ação declaratória incidental. O objetivo da ação declaratória incidental era fazer com que houvesse coisas julgadas sobre a questão prejudicial, porque ela era uma ação incidental a respeito da questão prejudicial, que seria decidida na sentença e também seria inserida no dispositivo. Agora, no novo CPC, não existe mais necessidade de ação declaratória incidental para que faça coisa julgada a questão prejudicial. Então, pelo novo CPC, fará coisa julgada tanto a questão principal como a questão prejudicial, desde que atendidos os requisitos previstos nos incisos do parágrafo 1º, que são eles. Inciso 1. O disposto no caput aplica-se à resolução da questão prejudicial decidida expressa incidentemente no processo se 1. Dessa resolução depender do julgamento do mérito, o que é óbvio, porque a questão prejudicial se caracteriza justamente por influenciar no julgamento da questão principal, porque o mérito depende do julgamento dessa questão principal. Inciso 2. A seu respeito tiver havido contraditório efetivo e prévio, não se aplicando no caso de revelia. Então, é justo ali a previsão de contraditório justo e prévio. Agora, não se aplicando no caso de revelia, não faz nenhum sentido, porque a questão prejudicial, ela se instaura a partir da alegação de uma parte e negativa da outra. Se o réu for revel, não há como se formar uma questão prejudicial, porque, repito, ela pressupõe a alegação de uma parte e a contraposição da outra. Se só existe a parte autora, não há como se formar uma questão prejudicial. E inciso 3º, o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Ou seja, o juiz tem que ter competência para resolver a questão prejudicial. A questão mais interessante do ponto de vista acadêmico, a mais discutível, é a do parágrafo 2º do artigo 503, que fala o seguinte: mesmo que cumpridos os incisos 1, 2 e 3, diz o seguinte, parágrafo 2º, a hipótese do parágrafo 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Por que eu acho interessante esse parágrafo 2º? Porque aqui houve uma preocupação do legislador com a formação ou não da coisa julgada da questão prejudicial. A contradição é porque a questão principal
tenha ou não limitações à atividade cognitiva, seja ou não bem julgado, tenha sido ou não produzida a prova, a decisão da questão prejudicial faz coisa julgada. Ou seja, não importa se houve restrições à cognição do juiz para resolver a questão principal fará coisa julgada. Agora, o mesmo não acontece em relação à questão prejudicial. Ou seja, aqui deixa uma margem para a subjetividade e uma preocupação que não se justifica se nós olharmos o sistema da questão principal. Repito, por mais que existam restrições probatórias, por mais que existam restrições à atividade cognitiva do juiz, o juiz aplica a regra do ônus da prova e vai decidir. Ou seja, e a decisão dele, boa ou ruim, vai fazer coisa julgada e será imutável e indiscutível. Ou seja, o novo CPC acaba estabelecendo um regime de coisa julgada mais benéfico para a questão prejudicial do que para a própria questão principal. E aí vou dar um exemplo de uma situação que poderia ser aplicada nessa do parágrafo 2º. Numa ação de investigação de paternidade, cumulada com alimentos. Antigamente, muitos pais se negavam a fazer o exame de sangue e depois o próprio exame de DNA, a fim de verificar se era o pai ou não. E havia a ideia de que ninguém era obrigado a produzir prova contra si mesmo. Até que isso chegou ao STJ, o STJ acabou editando uma súmula, dizendo que quem não fizesse o exame de DNA geraria uma presunção de paternidade. Pois bem, imaginemos que seja proposta uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos e o réu ele não faz o exame de DNA. Com base nessa súmula, o juiz presume a paternidade, como melhor. Ele presume a paternidade e julga procedente o pedido de alimentos. Beleza. E essa questão fará coisa julgada, porque a paternidade e o pedido de alimentos eram pedidos principais. Agora, imaginemos que haja uma ação só pedindo alimentos e o réu, além de negar os alimentos na contestação, ele nega a paternidade, ou seja, a paternidade é uma questão prejudicial. Durante a instrução, o juiz determina a realização de exame de DNA e o réu se nega a fazer esse exame de DNA. O juiz, ele por presunção, reconhece a paternidade como questão prejudicial e condena o réu a pagar alimentos. Pergunto, poderá, num novo processo, o réu, num novo processo, questionar a paternidade em relação a essa criança, a esse filho que propôs a ação? A meu ver, sim. Por quê? Porque o parágrafo 2º diz: a hipótese do parágrafo 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam um aprofundamento da análise da questão prejudicial. Bem, no que diz respeito à paternidade, a prova pericial é uma prova praticamente definitiva. Nos casos que ela reconhece a paternidade, é de mais de 99%. Portanto, eu acho, nesse caso, plausível que se entenda que não houve coisa julgada e que se possa decidir num novo processo se ele é ou não pai. Ou seja, pode-se entender que não houve coisa julgada. Se for o contrário, se no caso, como for alegado como questão prejudicial a ausência de paternidade e o pai faz o exame de DNA e dá negativo, a criança não poderá questionar no novo processo a paternidade ou não, porque aqui houve a realização do exame de DNA com um exame que deu 100% de certeza que não é pai da criança. Nesse caso, não seria possível se relativizar a coisa julgada nesse caso, até porque houve a realização do exame e o exame de DNA para fins de negativo de paternidade, a certeza é de 100%, certo? Então, em resumo, o que faz coisa julgada no novo CPC é o dispositivo previsto na questão principal, o dispositivo
prevendo a questão principal, e eventual questão prejudicial, atendidos os pressupostos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 503. Então, repito, o que faz coisa julgada é o dispositivo, a decisão da questão principal e da questão prejudicial, atendidos os requisitos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 503. Bem, e quais são os limites subjetivos da coisa julgada? Ou seja, quem é atingido pela coisa julgada? Bem, aqui incide o artigo 506, que fala: a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Então, em suma, os limites subjetivos da coisa julgada, como regra geral, ele atinge as partes do processo. Então, o processo torna-se imutável e indiscutível para autor e réu, para as partes do processo e, é claro, eventual terceiro que tenha ingressado no processo na qualidade de parte. Então, a coisa julgada atinge as partes do processo. Para elas que o processo torna-se imutável e indiscutível. Se eu sou terceiro no processo, eu posso rediscutir, né, aquilo que restou decidido num processo do qual eu não participei. E uma ressalva aqui na parte final do 506 que fala não prejudicando terceiros. Essa parte final aqui, ela trata de uma confusão que existe entre coisa julgada e efeitos da decisão. O que beneficia ou prejudica as pessoas são os efeitos da decisão, que não se confunde com coisa julgada. A coisa julgada refere-se à imutabilidade e à indiscutibilidade da decisão. Agora, se vai beneficiar ou vai prejudicar, isso está na esfera dos efeitos da decisão, certo? Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de comentar sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada. A eficácia preclusiva da coisa julgada está prevista no artigo 508 do CPC, que diz: transitada em julgado a decisão de mérito, né, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Ou seja, quando a decisão de mérito transita em julgado, que são as decisões que fazem coisa julgada, todas aquilo que o autor poderia ter alegado na sua ação, tudo aquilo que o réu poderia ter alegado na sua defesa, é como se tivessem sido alegados e enfrentados e rejeitados no processo. Então, por exemplo, o autor ajuiza uma ação contra o réu, e o réu, na sua contestação, ele traz 3 teses defensivas: a tese A, a tese B e a tese C. Pois bem, a ação é procedente, as 3 teses são rejeitadas, a ação é procedente, ele perde, transita em julgado. Ele não pode propor uma nova ação, suscitando uma nova tese, uma tese D, que não foi analisada no processo. Não. É nesse ponto que atinge a eficácia preclusiva da coisa julgada. É como se o réu tivesse alegado todas as teses possíveis. Então, o fato dele ter uma nova tese para se defender, isso não permite que ele rediscuta o que restou decidido por coisa julgada. É como se tudo tivesse sido alegado e enfrentado. E vale lembrar que um dos principais princípios, no que diz do ponto de vista da defesa do réu, é o chamado princípio da eventualidade ou da concentração da defesa. Basicamente, o réu tem que alegar tudo o que ele tem na sua defesa na contestação. Ele não pode, no curso do processo, trazer novas teses defensivas, salvo as exceções previstas em lei, sobretudo as matérias de ordem pública. Ora, se o réu não pode trazer novas teses defensivas no curso do processo depois da contestação, muito menos poderá num novo processo depois de haver uma sentença transitada em julgado. Certo? Por hora, seria isso. Boa noite.